Olá, boa noite. Eu sou Carlos Dantas e hoje eu estou aqui com um assunto muito importante. Eu gostaria de pedir a você que acompanhe esse pequeno vídeo até o final, porque vamos tratar de um assunto aqui que tem sido mal compreendido, assim dizendo. É recorrente, né? Quase todos os lugares, e nós vemos muito isso aí nas redes sociais, pessoas falando do que está acontecendo no mundo, e principalmente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o que aconteceu no Carnaval, quando fizeram o Carnaval e colocaram lá um personagem, né, vestido de Satanás, e outro de Jesus Cristo, e Jesus Cristo sendo arrastado pelas ruas, e Satanás puxando e batendo, e mais coisas, né? Aquele movimento gay, né? Aquela coisa toda ali contra a pessoa de Jesus Cristo. E o que acontece é que as pessoas estão pegando esse acontecimento aí, juntando assim com o que está acontecendo com o vírus, com o Covid, com essa pandemia, e estão dizendo que é Deus que está se vingando, Jesus Cristo está se vingando. Então as pessoas colocam ali, com Deus não se brinca, como se Deus estivesse castigando as pessoas por ter feito o carnaval, por ter usado a imagem de Cristo, por brincadeira, né? Com essa afronta toda que realmente não foi legal, não foi bom, né? Não se deve fazer isso. O nome de Deus é santo, o Senhor Jesus Cristo merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas eu gostaria de esclarecer para você nessa noite que Deus não tem nada a ver com esse vírus, com essa pandemia. Deus não está se vingando, não foi Deus que enviou esse vírus, não é Deus que envia as doenças, as coisas ruins, nem o próprio Jesus Cristo, né, está se vingando porque fizeram aquela afronta ali com ele, com a sua própria pessoa. E eu vou te explicar por que não é Deus. Primeiro, a Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4,8. Deus é amor. E a Bíblia fala muito sobre o amor de Deus, um Deus que ama, um Deus que é muito diferente de nós. É um Deus que ama, que cuida. Jamais Deus iria castigar seus filhos, principalmente pessoas inocentes. Então, só reflita comigo, se Deus estivesse realmente castigando essas pessoas que fizeram isso no carnaval, aqueles atores que fizeram essa cena, então Deus iria castigar eles. E não é visto isso, eles não foram castigados. Aliás, a maioria deles nem tiveram o vírus, nem tiveram o Covid, eles estão bem. Deus é bom, a Bíblia diz que a sua misericórdia não tem fim, embora eles mereçam uma punição, como nós também merecemos quando erramos, mas Deus, a misericórdia de Deus, ela é grande. Então imagina comigo, se essas pessoas fizeram isso, aquele ator que se vestiu de Satanás, que puxava Jesus pelas ruas, né, aquele outro ator que fazia o papel de Jesus, né, eles estão bem e as pessoas inocentes estão morrendo. Como é que se pode atribuir esses atos aí, essas mortes, essas doenças, principalmente essas mortes pelo Covid, a Deus, achando que com Deus não se brinca? Então brincou com Deus, Deus castiga. Meu amigo, minha amiga, é tão fácil você entender isso. Quem está morrendo, quem está sendo acometido desse vírus, são pessoas inocentes, que não tiveram nada a ver com o carnaval, que não foram para o carnaval, são pessoas idosas, são pessoas doentes, são pessoas até mesmo crianças,
são pessoas, na maioria das vezes, que nem foram, nem assistiram sequer pela televisão. Então, e aqueles atores, aquelas pessoas que participaram, que entraram nessa afronta contra Jesus, né, digamos assim, que fizeram aquela brincadeira daquele carnaval para rebaixar o nome do Senhor Jesus Cristo, eles estão bem. Então, essa é uma prova de que Jesus não está se vingando, Deus não está castigando o povo. Preste atenção nisso, não diga mais isso, não acredite nessas pessoas que colocam esses vídeos aí na internet. Com Deus não se brinca, e mostra essas fotos e diz que Deus está castigando e só as pessoas inocentes estão morrendo. Meus amigos, muitas pessoas morreram e muitas pessoas estão morrendo. Isso são consequências do pecado, realmente são consequências de atos humanos, de criar um vírus, e se esse vírus escapou do laboratório, se foi intencional, mas é consequências humanas. E aqui nós sofremos. Quantas pessoas tementes a Deus, quantas pessoas que têm fé em Deus morreram por esse vírus, tiveram esse vírus. Eu mesmo tive o vírus, com todo cuidado, com fé em Deus, mas nós não estamos isentos do sofrimento aqui nesse mundo. Eu gostaria só de citar para você aqui, deixar um texto bíblico para você analisar juntamente comigo. Está em Ezequiel, no capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, no versículo... Ezequiel 18, eu vou olhar minha Bíblia aqui, você vai procurar na sua Bíblia aí, versículo 20. Não, perdoa, versículo 23. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Então, acompanhe aí juntamente comigo esse texto, anota para você estudar depois. Esse texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, Deus diz assim: por acaso eu tenho prazer na morte do perverso, do ímpio, da pessoa má? Deus disse assim: eu não tenho prazer, mas a minha vontade é que eles se convertam e sejam salvos, ou então se convertam e vivam, em outras traduções. Não tenho prazer na morte do perverso, não tenho prazer na morte, eu não sinto prazer na morte dos ímpios, dos perversos, diz o Senhor Deus. Eu quero que eles se convertam e vivam. Então, como é que agora Deus está se vingando e matando e deixando que pessoas morram? Milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, no Brasil, tantas pessoas, na Bahia, aqui. Portanto, nós precisamos entender a Bíblia, precisamos entender os textos bíblicos, conhecer mais a Deus, saber que o nosso Deus é amor. Deus não faz nada de ruim para o seu povo, principalmente, eu volto a repetir, para os inocentes. Quando Deus destruiu no passado, porque você pode me dizer assim, mas Deus destruiu as pessoas, né? Deus mandou pragas para o Egito, Deus mandou matar. Quando isso aconteceu, Deus usou de misericórdia para com aquelas pessoas que não tinham mais chance de arrependimento. Deus deu muito tempo, muitos anos, para que aquelas pessoas se arrependessem. No futuro vai ser assim. A Bíblia diz que Deus vai, a ira de Deus vai se derramar sobre essa terra contra o pecado. Então Deus vai destruir o diabo, vai destruir os demônios, Deus vai destruir pessoas também, muitas pessoas que não se arrependeram, que não se converteram, que não tem mais como mudar, não tem mais como se arrepender, porque nesse tempo que Deus vai fazer isso, o Espírito Santo não vai estar mais na terra, e é o Espírito Santo que está refreando o mal, é quem conduz o ser humano ao arrependimento, é o Espírito Santo que veio para convencer o mundo, convencer as pessoas do mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo está lá no céu sentado, advogando as nossas causas, nos defendendo, intercedendo por nós. Mas nesse tempo não vai haver Espírito Santo na terra para agir no ser humano, não vai ter Jesus Cristo para interceder por ninguém. Então essas pessoas, se ficassem vivas, seria um castigo maior. Então Deus vai destruir essas pessoas para que elas não sofram mais.
vai acabar com o mal, vai acabar, para que também os salvos vivam bem. Então é um ato de misericórdia, mas Deus não fica castigando pessoas inocentes, porque elas, até mesmo se elas falarem de Deus, falam mal de Deus, faz o que quer, e Deus não castiga. Há um pecado só que a Bíblia diz que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, a pessoa que rejeitou o Espírito, a pessoa que não quis dar ouvidos ao chamado do Espírito Santo, e o coração dessa própria pessoa foi endurecendo ao ponto de não se converter mais, de não reconhecer mais os seus erros, os seus pecados, e aí não tem perdão. Então que Deus ajude você, que Deus te abençoe, que você entenda isso, não acredite mais nessas mentiras. Deus não tem prazer na morte do perverso, não foi Deus que enviou esse vírus, não foi Deus que enviou os cânceres, não é Deus que envia as doenças. Tudo isso provém do inimigo de Deus, de Satanás e do próprio ser humano que faz as coisas erradas. Então, o vírus está aí há muito tempo que é avisado do perigo desse vírus. As pessoas estão aí brincando, estão saindo sem máscaras, estão aí não usando mais álcool em gel, não estão mais se distanciando, estão juntas, né, festejando, se aglomerando, e o vírus ele vai ganhando força, e por isso hoje nós estamos aí numa situação aí talvez pior do que no início por causa disso. Mas não é Deus castigando, não. Deus nem ouviu, Deus nem prestou atenção no que aqueles, digamos assim, aqueles sem juízo, para não chamar de loucos, fizeram, o que eles falaram, aquelas cenas que eles fizeram ali. Deus não levou em conta, porque Deus disse que não leva em conta o tempo da ignorância. São pessoas ignorantes. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas essas pessoas, quem sabe, ainda podem se converter. Quem sabe essas pessoas que fizeram aquelas coisas no carnaval. Portanto, meu amigo, minha amiga, cuidado com o que você fala sobre Deus. Podemos falar mal de Deus sem percebermos, falar o que Deus não falou, falar que Deus fez o que Ele não fez, colocar um Deus como sendo um Deus vingativo. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom em todo o tempo. Que Deus abençoe você, que Deus nos livre dessas doenças, desses vírus, que Deus proteja as pessoas, mas que as pessoas entendam que precisam se converter dos seus maus caminhos, que precisam se chegar a Deus para seguir os ensinamentos de Deus e se proteger também de um vírus que está aí. Nós não sabemos se esse vírus vai nos atingir ou não, nós não sabemos até quem são as pessoas que estão infectadas, então vamos ter cuidado. E eu digo para você, use máscaras, não caia nessa tolice não, use máscara, porque o vírus ainda está aí. Use máscara, tenha fé em Deus, confie só em Deus, tenha essa fé viva em Deus, mas se proteja, e nunca diga que Deus está castigando, porque não é Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.